Então, beleza. Então, terminando essas considerações, vamos começar a aula de hoje. Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 16, o último capítulo dos ensinos de despedida do Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos ter a oração que o Senhor Jesus faz. E a partir do outro domingo seguinte, nós teremos a continuação da parte mais histórica mesmo. A gente vai fazer a história, andar um pouco mais rápido. Que aí vamos entrar na história do Getsêmani, quando Jesus é julgado, e entre outras partes da história que vamos comentar também. Então, começando pelo verso 1, está escrito aqui: Tenho-vos dito para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então vamos pensar o seguinte: o Senhor Jesus está falando agora sobre coisas futuras. Então ele começa falando para eles não se escandalizarem pelas coisas que ele tinha dito antes. É claro, o Senhor Jesus trouxe coisas bem pesadas do que iria acontecer, que os discípulos seriam odiados, seriam perseguidos, assim como o Senhor Jesus foi perseguido. Mas dessa vez, a perseguição será um pouco diferente. Porque o Senhor Jesus ele se manteve muito tempo. E muitas vezes, quando iriam tentar matar o Senhor Jesus, ele conseguia sair do local. Mas a partir desse momento seria um pouco diferente, porque o Senhor Jesus não estaria ali com eles. Nós veremos como iria funcionar. Então, o Senhor Jesus fala que eles seriam expulsos das sinagogas. Muitos dos cristãos, quer dizer, dos cristãos não, dos que aceitavam o Senhor Jesus, que acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Messias, muitos não admitiam porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. A sinagoga era um local que todo mundo frequentava. Então, era uma questão até cultural, você separar o seu domingo e ir para a sinagoga. E muitas vezes a gente faz isso quando pensa na reunião do Senhor. É claro que na reunião do Senhor é bom ouvir a palavra de Deus, mas a gente não pode fazer isso por mero costume. Só fazer isso porque a gente foi acostumado desde criança a fazer, ou acha que é o mais certo para fazer no domingo, que normalmente não se faz muita coisa. Não é desse jeito. Porque, como está escrito nas Escrituras, o Senhor Deus quer um culto racional. Não quer uma coisa que é só tradição que a gente faz porque tem que fazer. Não é assim. É um culto racional. Um culto que a gente sabe o que a gente está fazendo e sabe os propósitos do que a gente está fazendo. Ou seja, se a gente só toma a ceia do Senhor porque está servindo, não. A gente toma a ceia do Senhor porque a gente sabe o que simboliza a ceia do Senhor. E que isso é importante e é um mandamento do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo deu para que todos os que o fizerem o culto ao Senhor fizessem isso para lembrar do seu sacrifício. Ele é uma memória, algo importante. Do mesmo modo que o Senhor Deus fez as festas para os judeus. As festas tanto eram para divertir, para que eles pudessem comemorar as coisas e também nessas festas lembrar as coisas maravilhosas que Deus tinha feito para eles. A Páscoa era um dos maiores exemplos disso. Tanto era uma festa divertida, quanto era uma memória de como Deus libertou eles da escravidão. Então, os discípulos seriam expulsos da sinagoga, um local social e também importante para todo judeu dessa época. E
É claro que a gente poderia falar até da história das sinagogas. As sinagogas, elas vieram depois da época do exílio da Babilônia. Porque lá na Babilônia não tinha templo para o Senhor. Então eles tinham que ter um jeito de se reunir e de aprender da palavra de Deus e também fazer o culto a Deus. Tinha que ter um lugar para isso, já que o templo estava destruído e eles estavam fora de Israel, tinha que ter um jeito. Então as sinagogas foram criadas. É claro que elas continuaram, mesmo depois que o templo foi refeito em Jerusalém. Mas elas eram parte importante. O Senhor Jesus não achava errado ter as sinagogas. Elas eram extremamente importantes. O Senhor Jesus pregava em sinagogas. Para vocês terem ideia. Tem vários trechos falando dele pregando em sinagoga. Então, é importante? Muito. Mas é fazer do jeito certo. Então vamos para o verso 3. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ou seja, perseguiriam os discípulos, os apóstolos e, posteriormente, os cristãos por questão de ignorância. Ou seja, pensariam que estariam fazendo um bem para a humanidade ou fazendo a vontade de Deus. No caso dos fariseus. Muitos que viram a morte de Estevão pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Então vamos continuar. Verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio que eu estava convosco. Ou seja, se Jesus não disse anteriormente, ou não deixou muito claro que eles seriam extremamente perseguidos, expulsos de sinagogas, seriam maltratados, chicoteados, presos, não só pelos judeus ou seguidores do judaísmo, mas também pelos romanos, pelas autoridades gregas e muitas outras. E muitos deles sofreram até a morte por causa disso, por causa do nome e da palavra que o Senhor Jesus incutiu na mente deles. E nisso o Senhor Jesus fala assim, ó, que quando a hora chegar, vocês vão lembrar que eu disse isso. E isso é verdade porque João lembrou aqui e até escreveu. E vamos continuar aqui, verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então o Senhor Jesus está reafirmando de novo que ele iria para o Pai. Isso tanto significava que ele iria morrer, quanto também que ele não estaria mais entre os discípulos. Ele voltaria ao lado do Pai para ter a sua função, a sua plena natureza de volta. Ou seja, o Senhor Jesus ele era Deus, mas neste momento ele sentia fome, ele tinha as limitações humanas. Então, o Senhor Jesus ele voltaria para o Pai. E ele vai explicar aqui no texto o porquê que ele voltaria para o Pai. Ele fala que por causa dessas coisas os discípulos sentiriam tristeza. E vamos ver que o Senhor Jesus ele vai demonstrar o porquê dessa tristeza que os discípulos teriam. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Agora o Senhor Jesus está explicando por que ele tem que ir para junto do Pai. Para que o Consolador viesse. Ou seja, para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar nas pessoas. Para isso que o Senhor Jesus teve que ir para o Pai. E nesse capítulo, a gente vai ver mais funções que o Espírito Santo exerce, a qual o Senhor Jesus estava explicando para os apóstolos. E esse Espírito Santo não estava atuante nessa época, tipo, como é atuante hoje.
É claro que o Espírito Santo ele já agiu várias vezes no Velho Testamento. Era o Espírito Santo que inspirava pessoas, inclusive. Se vocês virem pessoas sendo inspiradas no Velho Testamento, vocês já podem pensar ou atribuir essa atitude ao Espírito Santo. O Espírito Santo não quer dizer que ele se tornou outra pessoa. Quer dizer que ele se transformou em algo diferente. Ou foi algo criado naquele momento. Não. O Espírito Santo sempre existiu. Ele é o Espírito do próprio Deus. E ele também é o próprio Deus. Aí a gente pode entrar em vários conceitos como trindade e outras coisas. O Espírito Santo ele é importante. Muitas vezes parece que ele é menos importante que o Pai, mas não é a verdade. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são extremamente importantes para entendermos quem é Deus e como Deus age normalmente. O que a gente pode observar, que é claro que Deus pode fazer coisas até diferentes que a gente não conhece. Então, e ele não se deu a conhecer ainda. Então, pensando nisso aqui, então, o Senhor Jesus ter que partir e a vinda do Espírito Santo foi e é muito importante. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos inspira, ele nos ensina, ele nos ajuda a tomar as decisões melhores. Esse é a grande importância do Espírito Santo na nossa vida. Os antigos não tinham isso. Eles tinham que aprender simplesmente e seguir as ordens de Deus. Eles tinham que tentar ter uma vida santa. E não tinham o Espírito Santo também como um selo que demonstra quem realmente aceitou o sacrifício do Senhor Jesus em sua vida. Então vamos continuar. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Não, pera, li o errado aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então agora, Jesus externa outra função do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, ou seja, trazer a verdade. Essa é a função do Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, mas eu já... muitos daqueles pregadores famosos adoram falar que eu converti não sei quantas pessoas. Mentira. Nenhuma pessoa pode converter ninguém a ser cristão de verdade. É o Espírito Santo que faz isso. A pessoa simplesmente, se ela ajudou, que aquela pessoa tivesse a compreensão e que ela aceitasse o Senhor Jesus como seu Salvador, não foi pelo poder daquela pessoa. Aquela pessoa foi um instrumento utilizado por Deus para que essa ação de convencimento do Espírito Santo fosse feita. Ou seja, o Espírito Santo ele vai convencer. E é algo que está além da nossa capacidade. Nós somos instrumentos para levar a palavra. A pessoa será convencida pela palavra mediante o Espírito Santo que irá convencer. É claro que a pessoa pode endurecer o coração e rejeitar o que está sendo falado para ela. Por isso que quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a decisão é nossa. O Espírito Santo nos convence? Sim, mas podemos resistir ao seu convencimento. Nós podemos endurecer e rejeitar a verdade. Mas aqueles que aceitaram a verdade foram convencidos pelo Espírito Santo e ele atuou em sua salvação. Então, agora, essa que é a primeira parte principal da ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Primeiramente, o convencimento, depois a instrução, o aconselhamento e, como o Senhor Jesus Cristo já falou,
lembrar, ou seja, a memória. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar de muitas coisas, que muitas vezes está bem esquecido aqui na mente. E também nos ajuda a compreender melhor o que as Escrituras estão falando. Então, o Espírito Santo é extremamente necessário. Por isso que o Senhor Jesus muitas vezes chama ele de Consolador. Também ele ajuda nos nossos momentos de tristeza e outros momentos que vocês podem pensar, angústia, dificuldades. E é o Espírito Santo que muitas vezes nos ajuda a nos manter firmes, a nos manter de cabeça fria, por assim dizer. Então, o Espírito Santo ele é importante, extremamente importante para a nossa vida. Por isso que, se alguém não conhece o Espírito Santo, então seu conhecimento tá muito aquém do necessário para se agir como um cristão pleno. Por isso que uma coisa que eu sempre pensei que é necessário nas nossas igrejas é ter aquela coisa que é parecida com o catecismo católico. Não estou falando para a gente instituir catecismo, não. É para ser uma coisa parecida assim, para termos mais atenção para as pessoas que estão entrando, pessoas mais novas. Ter alguém disposto para ensinar pessoas mais novas na fé. Porque se você simplesmente só deixar lá no banco, ouvindo a palavra normalmente, talvez ela não vai compreender totalmente, porque talvez o irmão está falando de um assunto bem mais complexo, do ponto de vista de uma pessoa iniciante. É a mesma coisa que explicar física quântica para uma criança do primário. Tipo assim. Eu sei que é um exagero, mas muitas vezes é isso. Nós temos que. Seríamos bem melhor se tivéssemos uma educação assim para pessoas mais novas, né, que as pessoas pudessem entender as coisas mais básicas, que aí depois elas se firmavam mais em coisas mais. Como é que eu posso dizer? Mais complexas. É o que muitas vezes Paulo fala da questão do leite, quando ele usa a figura do leite. Ou seja, as pessoas mais novas são vistas como bebês na fé. Ou seja, elas precisam do leite para ajudar a crescer. E depois que elas não param de tomar o leite. Elas começam a comer alimento sólido. Ou seja, Paulo usa essa figura do crescimento humano natural como o crescimento da fé. Ou seja, do crescimento do cristão, assim dizer. Tanto no conhecimento como também no agir. Porque se a gente age sem conhecimento, a gente está fadado ao fracasso. Então, seria necessário, seria bom a gente ter esses estágios para que essas pessoas pudessem ter um crescimento melhor e não só irem para a reunião por uma questão de costume ou porque achar que é certo para a questão da salvação, coisa que não é. A reunião não vai te salvar. A reunião vai te instruir nas palavras de Deus. Instruir é importante? Sim. Mas, como dizemos antes, culto racional. Temos que pensar, porque Deus deu essa capacidade de pensarmos e de meditarmos nas coisas por um motivo. E esse é um deles. Então, agora o Senhor Jesus vai explicar o que seria esse pecado, justiça e juízo. O pecado porque não crê em mim, ou seja, quem não crê em Deus comete pecado sim, porque ignora o próprio Criador e as bênçãos que ele faz em sua vida. Como diz, acho que foi Salomão que disse isso, que a chuva cai o sol brilha tanto para ímpios quanto para justos. E a chuva cai tanto para ímpios quanto para justos. Ou seja, Deus também abençoa as pessoas que não aceitam Ele como Senhor, porque Deus ama a todos. E Deus não quer que essas pessoas continuem perdidas. Mas Deus não nos controla como
um ditador faz, que obriga. Não. Deus não é um ditador. Deus é um rei, um líder, ao qual ele dá liberdade para toda a sua criatura de o seguir ou não. E quem não o seguir será punido no final. Porque Deus é criador, ele é dono de tudo. Por ele ser dono, ele tem autoridade sobre tudo. Por isso que quem não crê no sacrifício do Senhor Jesus nega a vontade de Deus, nega o que agrada a Deus. Por isso que é imputado como pecado. Você não crê no sacrifício do Senhor Jesus, também não crê que Deus é soberano sobre tudo. E continuando, da justiça, que vou para o Pai e não me vereis mais. É claro que o Senhor Jesus ele disse que ele não veio para julgar o mundo. Mas agora, quando ele volta para o Pai, ele se põe ao lado do Pai. Ou seja, ele é alguém de confiança do Pai. Muitas vezes a gente associa que ele se senta à destra do Pai, ou seja, do lado direito, ou seja, o local de confiança. Porque normalmente a maioria das pessoas é destra, ou seja, tem mais facilidade com a mão direita. Por isso que quem está sentado à direita, normalmente é a pessoa de confiança. É a pessoa que você, inclusive, é o seu maior confidente. Por isso que normalmente a gente pode pensar que quem é casado, a pessoa mais de confiança, no caso para o homem, é a esposa. E vice-versa, a esposa, o marido. É assim que tem que ser. Então, o Senhor Jesus agora ele está sentado à destra de Deus, ou seja, num local de confiança. Ou seja, o Pai tem plena e extrema confiança na pessoa do Senhor Jesus, mesmo ele sendo um. Então, o Senhor Jesus hoje, ele está junto ao Pai, exercendo tudo o que o Pai faz, estando ao seu lado. Então, agora o Senhor Jesus, ele está ao lado do Pai, e Deus julga as pessoas. E nisso o Senhor Jesus agora, ele pode julgar as pessoas. É claro que essa figura de julgamento será mais vista quando ele reinar aqui na Terra, no reinado de 1000 anos, como está escrito por João também no livro de Apocalipse. E, continuando, o juízo, porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. Agora o Senhor Jesus está fazendo também referência aos tempos do Apocalipse. É claro que ele já está julgado, mas o Senhor Jesus vai imputar a sentença lá na frente. Ou seja, ele já está julgado. Satanás já sabe o que espera para ele. É claro que ele vai tentar fazer sempre o maior estrago possível. Mas mesmo assim, ele já está julgado, ele já sabe a sentença dele. E não tem para onde ele fugir. Do mesmo modo que não tem como fugir de Deus para nós, para ele também a mesma regra serve. Então, e esse juízo também para as pessoas que não se aproximaram de Deus, não aceitaram. E esse juízo que era simplesmente para Satanás e seus seguidores celestiais, que era só para eles, vai ser também imputado para as pessoas que não se aproximaram, que negaram viver uma vida com Deus. E o Espírito Santo vai ajudar as pessoas a se livrarem de tudo isso, todas essas coisas que uma leva a outra. É claro que o Senhor Jesus irá julgar também a nós, mas julgará os nossos atos, como o que fizemos com a graça que ele nos deu. É mais para um acerto de contas. Então, vamos continuar. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará
a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então agora é melhor a gente continuar para explicar melhor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu sei que parece difícil, porque essa tradução é bem mais antiga, então é cheio de palavras mais complicadas, mas vamos tentar dar uma destrinchada nesse texto. Então, Seu Jesus, ele volta nesse 12 ao que ele falou no verso, é, no verso, acho que 4, que ele fala que ele não disse isso no princípio, que ele está dizendo agora. Então, ele fala mais da atuação do Espírito Santo, que ele será o guia para a verdade. E também, ele não falaria, o Espírito Santo ele não fala por si mesmo, mas ele agirá mediante a vontade de Deus. Do mesmo modo que o Senhor Jesus agiu pela vontade de Deus, o Pai, o Espírito Santo também agirá do mesmo modo. Não é claro que visivelmente como o Senhor Jesus, tipo, uma coisa de carne e osso, mas o Espírito Santo ele age segundo a vontade de Deus. E isso para guiar as pessoas à verdade, que vive somente no campo das ideias. Ela vive também no campo das atitudes, das ações. É algo dinâmico, não é algo estático e engessado. Não. Pode ser firme como a rocha, mas também é algo que se movimenta. É algo dinâmico. Então, fala aqui que o Espírito Santo ele glorificará a Deus com a mensagem que ele anuncia, que ele ajuda a trazer para as pessoas. E agora vamos ler aqui uma parte ainda um pouquinho mais difícil, que até os discípulos se, como é que eu vou dizer, se embananaram com o que o Senhor Jesus disse, ficaram confusos. E agora vamos entender o porquê que eles ficaram confusos. Verso 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, quem vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Ou seja, eles estão juntando tudo que o Senhor Jesus disse, e é claro, eles ficaram com dúvida. Isso é natural para quem está aprendendo ou quer aprender. E o Senhor Jesus, ele não nega de explicar melhor. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei,
O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então agora o Senhor Jesus ele traz toda a explicação. Esse um pouco não vereis e mais um pouco vereis, Jesus está falando da dinâmica do que iria acontecer depois. Ou seja, daqui um pouco o Senhor Jesus iria morrer. E eles ficariam tristes, não é magoados, não, angustiados, ficariam sentindo sem propósito, porque o Senhor Jesus iria morrer na cruz. É isso que o Senhor Jesus está falando. Mas, e algumas pessoas ficariam felizes, como os fariseus, os sacerdotes e muitos outros que odiavam o Senhor Jesus. Eles ficariam felizes com a sua morte. Mas o Senhor Jesus disse: a sua tristeza vai se tornar alegria. Que ele anuncia aqui que ele se mostraria aos discípulos de novo. E isso aconteceu, como vamos ler mais para frente. O Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos. E ele se apresentou aos discípulos novamente. E a alegria deles foi plena. É claro que nas Escrituras não demonstra o quão extasiados eles ficaram por ver o Senhor Jesus de novo. O mesmo Senhor Jesus que foi morto de forma cruel, de forma sanguinolenta, de algo muito bruto, violento. Esse foi o modo que o Senhor Jesus morreu. E esses mesmos discípulos que, é claro, só João viu o Senhor Jesus pregado na cruz, os outros estavam dispersos, provavelmente deprimidos e tristes com o que havia acontecido. E o Senhor Jesus ele voltou e se apresentou para eles, todos eles. É claro que Judas teve um fim diferente, mas para todos os 11, o Senhor Jesus apareceu novamente. E deu aquelas últimas instruções e voltou para o Pai. Assim como ele tinha falado aqui no texto, nós vimos em outra parte que o Senhor Jesus falou que ele ia voltar para o Pai. E nisso o Senhor Jesus usa essa analogia da mulher que está para dar à luz. É claro, quando a mulher está dando à luz, ela sente dor demais. Sente muita dor. E nisso é claro que ela não fica feliz com dor, né? Quem fica feliz com dor tem problema de cabeça. Mas só que a mãe ela fica feliz depois. Que ela vê seu bebê no seu colo. Ela vê aquela pessoa que veio dela, que é parte dela, que tem que é metade dela e metade do marido dela. E isso é uma alegria. Qualquer pai aqui que tem o seu filho sente essa alegria também. É claro que para a mãe é maior, né? Porque a mãe carrega a criança e tem aquele contato inicial muito maior, que é por causa da alimentação do bebê. E o bebê ele é mais acostumado com a mãe inicialmente. É claro que depois para frente alguns ficam mais para perto do pai, outros mais perto para a mãe, mas isso é o desenvolvimento da criança. Mas mesmo assim, uma alegria quando uma criança nasce. É mais alguém para a família. É claro que isso muda completamente a vida da casa, quando principalmente é o primeiro filho. Quando é o segundo, aí já vem um bônus e muda a casa. É algo diferente que está chegando, é algo novo. E é isso que o Senhor Jesus está falando, algo novo estava para chegar. A graça de Deus iria chegar. Esse seria o algo novo que nunca houve na Terra. É claro que a fé antes do Senhor Jesus ela salvava. A fé em Deus e de que Ele era o redentor da humanidade. A fé salvava, mas ela vinha mediante sacrifícios.
para que os pecados fossem perdoados. Agora não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para que os nossos pecados sejam perdoados. O Senhor Jesus veio para ser o sacrifício final. Então, o Senhor Jesus fala que ele volta essa parte de que os discípulos poderiam futuramente, sendo apóstolos, pedir a ele tudo que fosse necessário para que a obra fosse feita, que Deus iria dar para eles. Porque esse pedido não seria um pedido mesquinho, para que eles pudessem lucrar, mas sim um pedido para que a obra de Deus fosse feita e se propagasse. Nós temos vários exemplos deles pedirem a Deus alguma coisa e algo ser feito. É só lembrar de quando Pedro e João curaram um homem na frente do templo, que ficava pedindo dinheiro. Eles não falaram assim, fique curado, pronto. Não. Eles falam pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles falam que o poder não é deles, eles só são instrumentos. O poder vem de Deus. E, é claro, muitos outros eventos aconteceram nesse sentido. E muitas vezes Deus agiu para proteger os seus servos. Paulo quase foi morto, envenenado por uma cobra. Mas, diferente do que se esperava, não foi Paulo que morreu, mas sim a cobra. E isso foi um testemunho para aqueles homens. Inclusive, falava que eram em terras bárbaras. Ou seja, não era de pessoas muito do contexto romano. Aquelas pessoas, inclusive, Paulo curou o chefe daquela comunidade ali. E este homem pôde aceitar o Senhor Jesus como Salvador, pela pregação e pela coisa maravilhosa que aconteceu com Paulo. Então, essas demonstrações do poder de Deus foram uma base para que aquelas pessoas demonstrassem que Deus estava com elas. E também se tornou um ensino para nós, que Deus pode usar cada pessoa para seu propósito. Vamos continuar aqui o verso 25. Estas coisas vos tenho dito, por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ou seja, agora o Senhor Jesus fala assim, agora não farei mais parábolas, que normalmente as comparações, a gente pode remeter às parábolas que o Senhor Jesus dizia. Ele fazia comparações de verdades espirituais com coisas do dia a dia. E agora o Senhor Jesus diz que ele vai falar mais claramente e que Deus iria agir sobre eles. Porque do mesmo modo que o Senhor Jesus amava seus discípulos, Deus também amava os discípulos. O próprio Pai os amava. E ele abençoaria, ele faria coisas maravilhosas para esses discípulos. Simplesmente quando eles pedirem ou quando eles se necessitarem. Paulo não pediu para... Não está escrito que Paulo pediu para Deus curar ele, quando ele foi mordido da cobra. Mas Deus curou Paulo, não deixou que o veneno o matasse. E, pelo que está escrito ali, ele nem tremeu na base. Ele simplesmente tacou a cobra no fogo e como se não tivesse acontecido nada. Tipo, a cobra fez nada. Entre ela ter mordido ou não ter mordido, não fez diferença no resultado final. Mas é como se fosse isso. É claro que o que aconteceu ali foi algo importante. Mas Paulo agiu como se não aconteceu nada. Um bicho que me mordeu,
taquei no fogo, tô bem. Mas, continuando aqui. E Jesus fala que eles tinham crido que ele vinha da parte de Deus. Os discípulos, no verso 26, afirmam isso mesmo. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas. E não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos de que de fato vieste de Deus. Seu Jesus responde: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus ele está falando da sua morte de novo, que os discípulos seriam dispersos. Naquele momento do Getsemane, os discípulos eles fogem, porque o Senhor Jesus está sendo preso e todos eles vão embora. Não sobra nenhum. É claro que Pedro vai às escondidas atrás do Senhor Jesus, mas depois disso Pedro vai embora. É claro que foi por causa dele ter negado o Senhor Jesus 3 vezes. Ele sentiu remorso, ele se sentiu culpado de ter feito aquilo. E com certeza, naquele momento que o galo cantou, e o Senhor Jesus estava saindo da casa do sumo sacerdote, Pedro lembrou das palavras do Senhor Jesus, do que ele iria fazer, e de que com prepotência ele disse que não faria, mas ele fez. E nisso, nas Escrituras fala que Pedro chorou amargamente. Pedro sentiu extremo remorso pelo que ele fez. E com certeza aquilo foi marcado para a vida inteira na vida dele. Como ele pôde fazer aquilo? Mas nós vemos que Pedro, ele teve a vida completamente mudada pelo Senhor Jesus. Antes ele era uma pessoa prepotente, uma pessoa, vamos dizer que ele era bem mais próximo de um homem de ação, de um homem que está lá para fazer, um homem pau para toda a obra, aquele homem que está sempre pronto para seguir em frente e fazer as coisas. Mas Pedro tinha um problema. Ele não era uma pessoa que muito de parar para pensar. Pedro era mais precipitado nas coisas que ele fazia. Uma pessoa de opinião, de gênio forte. É claro que muitas vezes isso é bom para uma pessoa, mas quando isso se torna um exagero na vida de uma pessoa, isso se torna também um ponto fraco. E isso, Pedro ele tomou muito nas costas, tomou muita chicotada para. Eu não estou dizendo no sentido físico, mas no sentido assim de pessoa. Ele teve que aprender a duras penas a controlar o gênio dele, para que ele fosse um servo melhor. E isso é para qualquer um de nós. É claro que nem todos nós somos como Pedro, mas nós temos nossas falhas. E Deus ele está sempre conosco, pela ação do Espírito Santo, para que possamos melhorar nas nossas falhas, para que nós possamos ser pessoas mais íntegras, mais próximas do ideal que Deus espera. É claro que não podemos alcançar o ideal, porque somos pecadores ainda. Mas isso é necessário para a vida do cristão, sempre querer melhorar, se aprimorar. Porque o cristão que é parado, ele estagna, ele começa a fazer besteira, porque está longe, está começando a se afastar da palavra de Deus. Então não sejamos estagnados, não ficamos achando que temos bastante conhecimento e o nosso conhecimento já basta. Nosso conhecimento de Deus nunca é completo. Nunca é. Porque a nossa mente esquece.
E esquece fácil, mais fácil do que a gente pensa. E, e muitas vezes nós temos que tomar nos lombos, tomar chicotada da vida, para a gente acordar e voltar nos trilhos. E nisso o Senhor Jesus, ele fala de novo das aflições, mas ele fala, tendes a minha paz, e tendes também bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz de Deus não é uma vida sem conflito. Muitas pessoas pensam que paz é uma vida sem conflito. Isso é mentira. Você pode viver num país que não vê guerras há 200, 300 anos. Lá não tem paz. Que a paz não quer dizer ausência de conflito. Paz quer dizer uma tranquilidade da alma. O Senhor Jesus, ele quer nos dar a sua paz, a sua tranquilidade, o seu contentamento. A paz que os apóstolos tinham, mesmo no meio das dificuldades. Essa paz não vinha porque eles estavam tranquilos em questão de perseguição. Essa paz vinha da esperança que eles tinham em Deus. E essa esperança que dava paz a eles. Ou seja, nossa esperança em Deus a força motriz, é o que nos move, é o que nos faz ter a paz de Deus. Ou seja, quando conhecemos a Deus, sabemos que Ele nos protege e isso nos dá paz. Que por mais que passemos por coisas terríveis, como o Senhor Jesus disse, o Pai está comigo. E sabemos que se Deus está conosco, por mais que nós soframos, até morramos, nós sabemos que teremos alegria. Só vocês lembrarem de Estevão quando estava sendo apedrejado. Estevão estava sofrendo, mas ele viu Jesus com braços abertos para recebê-lo. E isso lhe deu paz nos seus últimos momentos de vida na terra. Ele fala, tem de bom ânimo, Senhor Jesus venceu o mundo. E quando nós seguimos a Ele, nós podemos ter esse poder de vencer o mundo. Não quer dizer que iremos subjugar as pessoas, vencer subjugando. Não. Iremos vencer fugindo das consequências do mundo. Podendo sair de suas tentações e seus vícios. É claro que podemos, às vezes, cair nesses vícios, mas com Deus podemos sair deles para ser servos melhores. Existem muitos vícios na vida, e para nós jovens, é claro que não excluam o Jaci dessa, tá? Porque o Jaci é jovem ainda. Nós temos muitas influências, principalmente no mundo de hoje, em que as informações vêm rapidamente e nós somos expostos a muitas coisas e temos facilidade muita de obter várias coisas. Muitas das coisas que desejamos ver, assistir, nós temos em mãos. Quase todo mundo aqui provavelmente tem um celular. Então, nossos vícios, as coisas erradas que vemos e ouvimos, muitas vezes, elas estão na nossa mão. Antigamente era muito mais difícil de ter algumas coisas, inclusive para fazer coisas erradas. Mas hoje temos muita facilidade, muita mesmo, de fazer as coisas erradas. E nisso nós temos que tomar mais cuidado ainda. É claro que eu não estou falando que é para a gente jogar fora nossos celulares. Longe disso. O celular é uma ferramenta. E como qualquer outra ferramenta, a gente tem que saber usar. Por isso que, se vocês têm muita tecnologia, é claro que ela pode te dar acesso a coisas que não são para você ter acesso. Mas saibam que não é você se restringir de tudo que vai te ajudar nisso. Errado. Paulo fala na carta
não lembro se é aos Romanos ou é aos Coríntios, que você ficar se fechando demais. Eu acho que é a carta aos Romanos, depois que ele fala sobre questões de homossexualidade. Que você ficar se prendendo demais, que ele chama de rigor religioso, não ajuda. Isso não ajuda. A gente tem que saber lidar com as coisas. Não é simplesmente se fechar ou se afastar de tudo e de todos. É igual muitas vezes faz pessoas que vivem em monastérios ou monges que tentam se separar de tudo. Isso mais aumenta a tentação. Ou seja, a gente tem que saber lidar, a gente tem que buscar em Deus as forças para lidar com essas coisas. E nisso, vencemos o mundo. O mundo e suas influências. Então, o Senhor Jesus trouxe várias reflexões aqui sobre o futuro dos apóstolos, como viria o Espírito Santo sendo parte importante para a nossa salvação e para a nossa instrução e crescimento como cristãos verdadeiros. É isso que o Senhor Jesus disse nessas últimas palavras aqui antes dele ir para a cruz. É claro que vamos continuar essa história no próximo domingo, se Deus quiser. Amém?